Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Deixe a Raiva Secar. Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um joguinho de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia, porque ia sair com sua mãe naquela manhã. Júlia, então, pediu à coleguinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas com a insistência da amiga resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar o seu ciúme por aquele brinquedinho tão especial. Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e a bandejinha estava toda quebrada. Chorando e muito nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei-lhe o meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda o deixou jogado no chão. Totalmente descontrolada, Mariana porque queria ir ao apartamento de Júlia, pedir-lhe explicações, mas a mamãe, com muito carinho, ponderou. Filhinha, lembre-se daquele dia quando você saiu com seu vestido novo, todo branquinho, e um carro passando jogou lama em sua roupa. Ao chegar à casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você se lembra do que a vovó disse? Ela disse que era para eu deixar o barro secar primeiro, depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir ver televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia me emprestado. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Não tem problema, disse Mariana. Minha raiva já secou. E tomando a sua coleguinha pela mão, levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo, que havia sujado de barro. Ai, 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 ai. Se a gente pudesse aprender isso desde pequeno, quanta raiva a gente já não teria deixado secar. Hoje o Maicon tá meio atacado porque ele tá lá fora. Vocês vão escutar ele latir junto com a leitura. Então, quantos de nós já não discutimos por coisas fúteis, bobagem? Já perdemos amizade, já perdemos relacionamentos, nos tornamos pessoas chatas, explosivas, encrenqueiras, porque a gente não deixa a raiva secar. A hora que ela surge, a gente vai lá e quer dar conta, né? A gente quer que as pessoas façam na hora que a gente deseja, como a gente quer, do jeitinho que tem que ser. E as pessoas são como elas são, cada um do seu jeito. Não dá para impor ao outro a forma de você. Querer que ele seja, que ele haja, que ele sinta. Cada um é único. E a nossa raiva, geralmente, ela está atrelada à forma de ser e agir do outro. Tem uma frase que fala que a gente não deve se abalar pelas coisas que vêm de fora. Somos nós que temos que dar conta da maneira que a gente vai reagir à situação do outro ou de situações. Mas a gente se deixa levar. E principalmente por esse sentimentozinho chato chamado raiva. Ela aflora do nada. Você tá bem, você tá tranquilo. De repente vem aquele furacão dentro de você, né? Ontem, eu e meus casos, né? Ontem eu estava aqui tentando colocar um tapete. Para mim, é dificultoso.
é muito dificultoso. Tem situações muito mais graves que a minha por aí? Tem. Tenho visto vídeos de pessoas mutiladas, sem braço, sem perna, e que se viram da forma que conseguem. E aí foi lembrando desses vídeos que eu fui colocar um tapete. Porque o tapetinho que eu comprei, ele veio numa medida que eu não imaginei. Ficou sobrando em torno de 5, 6 centímetros. E eu tinha que colocar ele em algum lugar. Não dá para pegar o tapete e simplesmente, né, deixa assim de qualquer jeito. Eu tentei de um jeito, eu tentei do outro, eu virei esse tapete para um lado, eu virei esse tapete para o outro. Só para vocês terem uma ideia, é isso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Ele pega praticamente o quarto inteiro, gente. Eu achei que ia dar certinho, beirando a cama e a parede. E não foi bem assim, sobrou. Falei, e agora? Tentei levantar essa cama várias vezes, não consegui, ela é pesada, é madeira. Tentei virar esse tapete pro outro lado, piorou. Falei, eu vou dobrar ele no meio, vou usar ele no meio. Falei, eu vou tropeçar, não dá. E nesse meio tempo, o Mike tava aqui. Eu tava bem, né? Eu tive um dia um pouco difícil ontem, caí na piscina lá da hidroginástica, mas eu saí, espareci a cabeça, fui lá pro meio do mato, né? E eu não fico com raiva quando as coisas não acontecem como eu quero mais. Mas eu fico assim meio que triste, abatida. Parece aquele soldado que vai para a guerra, chega lá, a guerra já acabou. Ele não serve para muita coisa. Então, mais ou menos assim que eu fico me sentindo. E aí eu falei, não, hoje o dia já começou errado, mas não vai terminar errado não, eu vou dar jeito nesse tapete. E o Mike andando para lá e para cá, para lá e para cá. E eu tava até que bem. Mas o Mike andando em cima do tapete, me atrapalhando ainda. E se eu coloco ele lá fora, ele fica que nem doido de latindo, né? Que agora de manhã ele não me vê, então ele late menos. Mas se ele me vê e eu não coloco ele pra dentro, ele já tá mal acostumado, aí ele late pra caramba. Até eu colocar ele pra dentro. Aí eu falei, se eu colocar ele lá pra fora, ele vai ficar latindo e vai me perturbar. Então eu tenho que deixar ele aqui. E ele andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Do nada veio aquele, né? Peguei o Mike, tem um cantinho aqui do lado da cama, falei, vai pra lá. Não quero ver você, fica lá. E o engraçado é assim, que o Mike, na hora que ele vê que ele já extrapolou, que ele já me tirou do sério, aí ele fica bonzinho. Aí ele foi, deitou lá e ficou. E aí dá até dó, porque do jeito que eu falei, da forma que eu falei, não é o costume que eu tenho com ele. Falei brava, falei nervosa. Em vez de eu deixar o tapete aqui, né, ir lá fazer outra coisa, quando chegasse de noite, é a hora do Mike ir pra fora, eu vinha e colocava o tapete, né? Mas não, vou ter que colocar, é agora, é já, ou seja, eu achei um jeito de colocar o tapete. Esses 5, 6 centímetros que ficou sobrando, eu joguei para um canto da parede aqui, coloquei um móvel mais leve em cima e dobrei ele, do jeito que tá ali eu não tropeço e tal, resolvi. Mas em contrapartida, o Mike ficou naquela situação assim, que dava dó, né? Você olhava para ele assim, todo acuado, com medo, né? Aí eu falei para ele, você não precisa ter medo, é que você estava perturbando. Você precisa entender que aquela hora você estava me perturbando. Mas o meu cachorro vai entender que estava me perturbando. Ele queria andar em cima do tapete para estar perto de mim. Eu estava em cima do tapete, ele queria estar perto de mim. Todas as vezes que eu faço leitura, ele está deitado, colado no meu pé. O Mike fica pertinho de mim o tempo todo. Então, aquela hora, gente, bateu um troço em mim assim que eu falei, olha só a forma que eu tratei esse bicho. Que na verdade não é um bicho, é o meu companheirinho. E assim a gente faz com as pessoas. Por conta de coisas, situações, às vezes a gente dá aquele ímpeto de raiva e a gente maltrata alguém. E aí depois que a gente maltrata, aquela pessoa fica assim, né? E aí a gente fala, caramba, não consigo mais voltar lá e desfazer o que eu fiz. Já fiz. Já fui mal educado, já fui né, explosivo, já falei, eu já fiz coisas que machucou. Não tem mais como eu voltar ali. O que eu posso fazer é daqui por diante tratar melhor e aprender que situações podem esperar. Dependendo delas, elas podem esperar. Você não precisa ser explosivo para resolver. O que importa é você tratar bem quem está com você.
porque aquela pessoa, aquele animal, ele precisa do teu sorriso, do teu acolhimento, do teu carinho. Tapete, a gente coloca, tira, daqui a algum tempo lava, mancha, vai pro lixo. E aquele momento com o teu, né, no meu caso, com o meu animal aqui, eu perdi. Porque aí dali em diante ele já não quis muita coisa comigo, não. Aí ele já ficou assim, né? Do tipo, se eu chegar perto dessa doida aí, ela vier pra me agredir, porque bater eu não bato. Eu só ameaço, né? Falo, ó, vou dar uns tapas nessa bunda gorda sua aí. Quando ele era menor, ele apanhou, porque ele aprontou muito. Ele destruiu 2 jardins meus, né? Ele veio bem arteiro, ele veio de uma chácara. Então ele veio muito mal acostumado. E veio pequenininho. Então quando pequeno, eu dava uns tapas na bunda dele. Toda vez que ele vai aprontar, eu falo, vou te dar uns tapas nessa bunda. Aí ele já fica com aquele medo. E as pessoas também são assim. Elas não são muito diferentes. Se você agir com raiva, aquela pessoa, você pode destruir um relacionamento, você pode destruir um namoro, um casamento, uma amizade, sei lá, todos os tipos de relação, pela agressividade. Então a agressividade ela tem que ser contida. Diz que a gente tem 2 cães, né? Nós temos 2 cães, o bom e o mau. O bonzinho, se você dá ração para ele, ele cresce bonzinho dentro de você. Mas se você der ração para esse cãozinho que é raivoso, que é duro, que é egoísta, que é orgulhoso, ele também vai crescer. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Qual é o cãozinho que está dentro de nós que nós estamos alimentando? Muitas das vezes eu me pego alimentando esse cãozinho mais raivoso. E foi justamente alimentando esse cãozinho mais raivoso que estourou em mim essa doença chamada poliomielite. Ela é um estupim de um estresse. Ela não é genética, ela não é algo que você adquire através de transmissão, não. Sou eu. Eu sou culpada de ter poliomielite, porque eu sempre fui muito estourada. Porque eu não soube esperar secar a lama. Procurem fazer isso. Deixa a raiva passar para depois tomar uma atitude. Deixa aquele nervosismo todo acalmar, depois você saber exatamente aquilo que você tem que fazer. Porque as coisas também podem não ser da forma que você pensa, como é o caso da história. À primeira vista, quem detonou todo o aparelhinho de jantar lá da garota foi a amiguinha. Mas aí olha a versão da amiguinha. Veio um garoto e fez todo aquele estrago. E a amiguinha não deixou a outra no prejuízo, ainda foi lá e comprou um novo brinquedo. Então, às vezes, a situação, se você deixar ela se resolver por si só, ela vai ficar bem menor e você também vai se sentir bem melhor com isso. É fácil? Nós somos, né, estourados por nascença, porque somos ainda seres imaturos, ainda tem muito orgulho, muito egoísmo dentro de nós. E a gente só vai melhorar tudo isso à medida que a gente começar a compreender que as coisas nem sempre são como a gente quer. Mas às vezes acontecem adversidades e a gente tem que saber bem passar. Ensinando isso para a criança, se faz um adulto mais feliz. Então cabe ao professor, aos pais, repassar ensinamentos desse tipo. Mas para isso nós temos que ser. Não adianta nada falar e não fazer. O exemplo arrasta. Então nunca é tarde. Vamos lá. A gente, enquanto pai, enquanto professor, vamos aprender para a gente poder ensinar. Ser menos estourado. Guardar essa raiva e deixar ela secar.